Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa em empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores. Grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo.
Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. O Summit Êxito de Empreendedorismo apresenta agora a palestra Como obter o dobro de produtividade aumentando o foco e reduzindo distrações com William Pereira. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2024. Esta é a 6ª edição deste evento. Este ano o tema é Histórias Reais. E eu vou contar para vocês como que eu dobrei a minha produtividade, aumentando o foco e reduzindo distrações. Então tem técnica. Sabia que ser produtivo tem técnica para ser produtivo? E eu vou mostrar algumas técnicas que eu aplico e como você pode aumentar sua produtividade também a partir desses princípios, conceitos e fundamentos. Legal? Então, eu sou o William Fabrício Pereira, gostaria de me apresentar. Eu sou formado em MOP, Professional Self Coach, então realmente eu tenho uma trajetória na área de gestão e organização de longa data, mais de 10 anos aí nessa jornada. E é muito legal, por quê? Porque quando minha mãe perguntava para mim, William, mas o que você faz? Me explica. Eu falo, não mãe, sou gerente de projetos. Eu falo, tá, mas o que um gerente de projeto faz? Porque eu vejo você trabalhando aí em várias frentes diferentes, projetos financeiros, projetos de obra, de construção civil, projetos de eventos e etc. Me explica o que você faz. E eu explicava, eu falava, mãe, de forma bem sucinta, e a forma que eu explicava para minha mãe, para meu pai, para todos os meus familiares, eu sou especialista em planejamento. Eu sou muito bom em conseguir pegar projetos, ideias e colocar no papel e organizar um cronograma para isso, organizar um orçamento para isso e acompanhar para que tudo isso fique dentro do orçamento e do cronograma. Então é isso basicamente que eu construí toda a minha carreira e minha trajetória nesse processo. Então eu sou consultor em estratégia empresarial, projetos, processos, tenho vários negócios, sou CEO da InLeaders, onde a gente tem unidades de consultoria, marketing, sistemas. Temos uma empresa de consultoria junto com o Janguier, junto com a Lu, que é minha sócia também, que é a Estratégia, onde a gente foca em consultoria empresarial para negócios, com planejamento estratégico, valuation, captação de investimentos e vários projetos bem interessantes. E tem bastante experiência nas áreas aí de franchise, saúde, odontologia, insurance, seguros, BPO, construção civil. Então, realmente, já tenho atuado em projetos aí junto com Mafre, Som, Papivida, Itaipu, o Mercury, Oxo, Fairfax, uns clientes bem interessantes que nós nos orgulhamos muito de ter atendido ao longo desses anos e que seguimos aqui atendendo. Também dou aula de MBA, de mestrado, então acredito que de certa forma eu tenho uma bagagem que eu possa contribuir com vocês. E sem mais delongas, vamos seguir aí para falar um pouquinho do nosso tempo, né? Legal. Então, o que nós temos aqui? Eu vou explicar para vocês alguns conceitos que são os conceitos do método GTD. Então, isso não foi nada inventado, assim, não é nada inventado do zero, reinventou a roda, criou algo que não existia, não. É pegar o que realmente funciona, o que existe, o que está na literatura
e aplicar. Então, basicamente, é isso. Só que, para falar do método GTD, eu preciso passar alguns fundamentos para vocês. O método GTD é a tradução de Getting Things Done, ou seja, obtenha as coisas feitas. É um método criado por David Allen, onde já tem mais de 3 milhões de cópias vendidas e é um dos maiores best-sellers de produtividade. Inclusive, eu recomendo muito para você que está querendo ser mais produtivo a comprar esse livro e aprender ainda mais, aprofundar, porque eu vou trazer para vocês aqui o supra-sumo, o resumo, aquilo que realmente é o ponto alto do livro, mas você sempre pode aprofundar. E o que ele faz? Esse método, assim, quando eu conheci esse método, eu falei, cara, isso faz a diferença. Foi realmente um divisor de águas, porque eu olhei e comecei a entender todo o processo de coleta, processamento, execução das atividades e por que algumas pessoas eram mais produtivas do que outras e como as pessoas se organizavam. Porque para se organizar também tem que ter conhecimento, porque senão você vai estar fazendo mais do mesmo, você vai estar achando que você está organizando, mas no fundo lá na frente você vai estar tendo um problema e você vai estar gerando mais trabalho para ti. Então, basicamente, nós temos 3 pilares fundamentais. Restringir, planejar e monotarefar. Olha que legal. Então, restringir é eu realmente limitar o que é importante, o que é relevante para mim. Ou seja, o que de fato eu preciso executar para que eu possa ter resultado. Então, produtividade não é sair fazendo muito mais. Não, eu quero fazer muito mais e eu quero executar 100 vezes mais tarefas do que eu executo, etc. Não. Produtividade é você definir claramente quais são os seus objetivos e alcançá-los. Então, você trabalhar naquilo que é realmente importante, aquilo que vai fazer diferença para o teu resultado. Então, isso é um conceito muito importante, porque a maioria das pessoas acabam pensando que produtividade é eu executar o dobro das minhas tarefas, 3 vezes mais as minhas tarefas, 5 vezes mais as minhas tarefas. E não, produtividade é basicamente você ser produtivo, ou seja, você produzir aquilo que realmente traz valor. Depois de restringir, ou seja, escolher realmente o que a gente quer fazer, é se planejar, colocar isso numa estrutura, ou seja, numa ordem, numa organização que vai te ajudar a ter controle mental e foco naquilo que realmente importa. E por fim, a gente vem para o monotarefar. Então é uma palavra aqui até um pouquinho diferente, né? Mas é ser monotarefa, não multitarefa. A gente ouve muito ser multitarefa, como se ser multitarefa fosse algo fantástico. E aí eu vou explicar para vocês quando que realmente a gente consegue ser multitarefa e quando a gente tem que ser monotarefa. Quando eu tenho que focar realmente em uma única coisa, porque é aquilo que vai me gerar resultado. É aquilo que vai me levar do ponto A para o ponto B. É aquilo que vai me levar para o outro nível. Então, isso é super importante que a gente tenha esse entendimento para que a gente possa evoluir. Então, por que sua produtividade começa no seu local de trabalho? E olha que legal. Tem uma pesquisa da Herman Miller que descobriu que o design do local de trabalho, ou seja, como está o teu local de trabalho, a tua mesa, a tua poltrona, as tuas gavetas, se tem algo, se está faltando, isso tem real influência na performance dos colaboradores. Ou seja, você de fato é influenciado pela forma como o teu ambiente de trabalho está pensado. E isso aumenta a produtividade em até 16% e a satisfação no ambiente de trabalho em até 9%. Então imagina você aumentando 16% da tua produtividade do seu time produzindo 16% mais tarefas, 16% mais projetos, batendo mais metas. Seria interessante para você? Eu imagino que sim, né? E como que a gente faz isso? Tem 5 passos fundamentais, que é o que eu vou começar a trazer para vocês. O primeiro passo é o passo capturar, ou seja, nós precisamos esvaziar a nossa mente. Por quê? Porque se nós estamos com 1 milhão de coisas na nossa cabeça, a gente acaba travando, a gente acaba não conseguindo dar energia e foco naquilo que realmente importa. E o pior, a gente procrastina, nós procrastinamos. Por quê? Porque como eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, eu falo, por onde que eu começo? Eu não sei se eu mando e-mail, eu não sei se eu respondo tal projeto, se eu crio aquele relatório. E aí você começa a olhar tanta coisa que a tua mente, por não conseguir processar o que deve ser feito primeiro e qual é a prioridade, ela busca um gatilho de fuga. Então é natural, é do nosso cérebro. Ou a gente tem 2 gatilhos instintivos, ou é lutar ou é fugir. É do nosso cérebro reptiliano. Então quando você tem uma ameaça, quando você tem algo ali que te coloca numa situação desconfortável, de perigo ou de pressão, você ou vai enfrentar. Então se tem um leão, se tem uma cobra, se tem um urso na sua frente, ou você vai enfrentar ou você vai fugir.
Isso é do nosso cérebro reptiliano. E aí, nós temos que primeiro capturar e esvaziar a nossa mente. Segundo, esclarecer o que fazer com cada item, ou seja, saber como processar isso. Saber como olhar e falar, cara, isso eu vou fazer agora, isso daqui eu vou fazer depois, isso aqui eu vou marcar um outro dia para eu executar porque não é a hora, isso eu vou delegar para alguém. Então eu preciso esclarecer o que fazer com cada item. E aqui é onde entra já o passo 2. E aí nós vamos para o passo 3. E o passo 3, basicamente, é organizar. Ou seja, organizar os resultados para que a gente consiga entender aonde a gente quer chegar e como nós vamos chegar lá, certo? Depois refletir e então escolher as ações a fazer. E por fim nos engajarmos. Então esses são os processos. E aí tem um trecho desse livro que ele fala que é muito interessante. Provavelmente eu e você nas últimas 72 horas, então se você pegar os últimos 3 dias nossos, nós recebemos mais inputs, ou seja, mais informações, mais coisas para fazer, processar, desenvolver e etc. do que os nossos pais recebiam em um mês inteiro ou em um ano inteiro. Por quê? Porque basicamente o nosso mundo, nós estamos vivendo realmente um overload de informação, ou seja, um volume absurdo de informação, um volume de coisas acontecendo muito rapidamente, transformações muito rápidas em função da era digital e da era da transformação digital, que acaba que a gente tem muito mais o que processar e o que pensar, o que nós fazemos, o que não vamos fazer. Ah, vamos executar isso? Vamos. Não vamos executar isso? Não. Ok. Então, vamos ao primeiro passo, que é um passo extremamente importante. E essa imagem aqui, ela é muito interessante, porque nós vamos navegar por ela durante toda essa palestra. Nós vamos falar primeiro passo, que é o passo da coleta. O que é o passo da coleta? O passo da coleta é você anotar tudo assim que possível. Ideias, tarefas, compromissos, projetos, tudo que você precisar, você precisa anotar. E isso é um processo de descarregamento mental. Ou seja, você já teve aquela situação onde você está em casa ou está no trabalho e está pensando, meu Deus, quanta coisa eu tenho para fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, nossa, cara, eu não sei nem por onde começar. A primeira coisa é você pôr tudo no papel. Por quê? Porque quando você escreve, você desocupa um espaço mental. A tua mente que estava preocupada em, não posso esquecer de entregar o relatório, eu não posso esquecer de fazer meu TCC, eu não posso esquecer de criar um projeto, eu não posso esquecer de mandar um e-mail, eu não posso esquecer de pagar a conta que vence dia 10, eu não posso esquecer. Olha o tanto de coisa que eu não posso esquecer. Você vai esquecer. Só que você eleva o nível de pressão. O teu cérebro começa a ter que tentar guardar tudo isso na memória RAM, vamos dizer, ou seja, na memória imediata, aquela memória de rápido acesso. E quando você está com isso na cabeça, você realmente está trazendo um nível de pressão, de estresse muito mais alto. Por isso que o primeiro passo é a coleta. É anotar tudo para que você possa processar isso e entender o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, certo? E olha que legal, no livro A Arte de Fazer Acontecer, ele traz um termo chamado tralha. Então, a definição de tralha, a minha definição, né, é qualquer coisa que você deixou entrar no seu mundo psicológico ou físico, mas para a qual você não definiu o resultado ou destino desejado, nem a próxima ação. Então é aquilo que você ainda não olhou para aquilo, você não processou aquilo, você não falou, isso daqui é um projeto, isso daqui é um processo, eu vou fazer isso daqui um ano, vou fazer isso agora, eu vou delegar para alguém. Então a tralha, a definição que o David Allen, na verdade, não é a minha definição, né, do David Allen, mas a definição dele de tralha é isso, qualquer coisa que você deixou entrar na tua mente, você está pensando nisso, está nisso, mas que você não definiu o que você quer fazer com isso e qual a próxima ação. E olha que legal, no seu mundo psicológico ou físico. Então, vou dar um exemplo bem simples de físico. Sabe quando você recebe um folder na rua e você recebeu aquele folder e era um folder, por exemplo, de um imóvel que estava à venda ou de um edifício novo que está saindo com um loteamento novo, etc. E você olhou e falou, não, eu tenho que dar uma olhada nisso depois. Então, aquilo ali é uma tralha ainda, porque você não definiu o que fazer. Se você vai guardar, se tu vai jogar fora, se tu vai começar a processar agora, etc. Então, esse é o conceito do que o autor chama de tralha. E olha que legal, para isso nós temos que definir algumas coisas interessantes também. Uma vez que eu tenho as tralhas, eu tenho que ter a caixa de entrada. O que é uma caixa de entrada? São locais físicos ou virtuais. Então pode ser um local físico, por exemplo, uma gaveta, por exemplo, o porta-luva do meu carro, se for o caso, por exemplo, minha caixa de correio.
Então, isso são caixas de entrada. E um bom jeito de você pensar é isso. A tua caixa de correio, ela é uma caixa de entrada. Você não precisa ir de tempos em tempos na caixa de correio do teu apartamento, da tua residência, etc. Esvaziá-la. Este é o conceito da caixa de entrada. Ela é uma caixa de entrada porque ela serve para entrada, para recepção dos itens. Mas não é para os itens ficarem ali a vida inteira. Imagina uma caixa de correio que você deixa ali 5 anos, 10 anos sem retirar nenhuma correspondência. Ela realmente vai perder a sua utilidade, ela vai ali ficar cheia de correspondências e você não vai conseguir tirar proveito dela. Então, caixas de entrada são locais físicos ou virtuais pré-determinados. Ponto importante, pré-determinados, ou seja, você determinou, você escolheu quais são. Então, esse vai ser um dos primeiros objetivos seus, que é escolher e definir quais são suas caixas de entradas. A gente vai falar isso já na sequência. Que possuem por objetivo receber e armazenar temporariamente elementos para posterior triagem e análise. Então, por que receber e armazenar temporariamente? Porque não é para ficar guardado ali para o resto da vida. Não é, por exemplo, vou dar aqui um ponto bem interessante, eu vou pedir uma autorreflexão de vocês. A tua caixa de entrada de e-mail, quantas vezes você já viu o que acontece quando ela está vazia? Você lembra a última vez que você viu isso? Eu faço essa pergunta porque eu sei que a grande maioria, e a grande maioria, para te dizer a verdade, é mais de 99,9%, porque são raríssimas pessoas que eu conheço que mantêm a caixa de e-mail sempre vazia. E a caixa de e-mail ela é feita para, a caixa de entrada do seu e-mail é feita para ficar vazia. O inbox é a caixa de entrada. Box, caixa, entrada, caixa de entrada. E essa caixa de entrada, qualquer uma delas tem que ser esvaziada e tem que ficar sempre vazias. E por isso que os e-mails possuem todas as ferramentas assim, para tal. Por exemplo, filtros e etc. Então vamos lá, caixa de entrada é onde eu vou receber, eu vou guardar minha tralha ali até o momento que eu vou parar para olhar. Beleza, show, excelente. Objetivo, manter o foco na atividade atual, reduzir distrações, não ter que processar a informação em tempo real, evitar esforço mental de o que eu faço com isso, onde eu guardo isso, onde eu descarto isso, descarto ou guardo, preciso fazer isso agora ou depois, etc. Então a tua caixa de entrada é o lugar onde você vai deixar aquela informação para a hora que você parar para olhar para ela. Vamos imaginar que você está no escritório e chega alguém na tua mesa e a pessoa se sente no direito de interrompê-lo e chega e fala, tem que pagar essa conta aqui. Você vai pegar essa conta, você vai definir que na tua estação de trabalho, na tua mesa, vai ter uma caixa de entrada, por exemplo, uma gaveta ou um organizador de papéis. Tu vai pegar aquilo e colocar na caixa de entrada. Você não vai olhar agora. Por quê? Porque eu estou fazendo meu relatório, eu não posso parar de fazer meu relatório e me distrair com todas as coisas. Chegou alguém e me entregou um cartão de visita de um potencial cliente, fornecedor. Mesma coisa, eu pego o cartão de visita, ponho na minha caixa de entrada, no meu separador ali ou na minha gaveta, porque é ali que eu vou olhar. Beleza? Então qualquer coisa, chegou um folder, um flyer, uma conta, um projeto, um plano de projeto para eu analisar, um relatório para eu ler, visualizar, eu vou pegar e vou guardar na caixa de entrada, porque naquele momento o que eu estou fazendo é mais importante do que parar e ser interrompido. Então você precisa controlar as interrupções para que você seja produtivo. Ou seja, para você manter o seu foco, você tem que garantir que o mínimo de interrupções ocorram e que o mínimo de distrações ocorram. Então uma coisa é interrupção, é uma pessoa que te interrompe, é uma notificação do celular que te interrompe, etc. A outra coisa são as suas distrações, aquilo que você para olhar para depois voltar. Isso é um problema, porque isso te deixa menos produtivo e faz com que você perca seu foco. E aí, vamos lá, caixas de entradas físicas, por exemplo, gavetas do escritório. Então, separa uma gaveta ali, ou aquele organizador de 2, 3 andares, etc., para que você possa receber tudo que você receber, você colocar ali, para que você não tenha o trabalho de processar e pensar naquilo lá, o que você faz com aquilo, etc., na hora que você receber. Beleza? Então, caixa de entrada física, gaveta do escritório, gaveta de casa, você pode ter uma caixa em casa mesmo para isso, organizadores, bloco de notas. Então, eu tô com uma ideia. Escreve num bloco de notas, arranca o post-it, arranca a página, por exemplo, ou deixa a página, né, no caso, e vai anotando as coisas para que você não esqueça. Eu pensei, cara, tinha aquele projeto social que a gente ia fazer, a gente nunca mais falou sobre isso. Pega a caneta, anota, anotou, você descarregou, você liberou um espaço mental. A tua mente agora tem mais capacidade de processar e de trabalhar
nas coisas. E caixas de entradas digitais, por exemplo, a própria caixa de entrada de e-mail, se você pegar ali o inbox no Instagram, por exemplo, é uma caixa de mensagens, mas de entrada. Então, tudo isso precisa estar processado. Você tem também a tua pasta downloads. Provavelmente a maioria das pessoas, a pasta download está abarrotada com 100, 200, 300, 500 arquivos e nunca foi limpa. Então, tudo que vai caindo na pasta downloads, precisa ser processado, precisa ser limpo em algum momento. E aplicativos de notas, por exemplo, o próprio celular, o Android, o iOS, tem o seu próprio aplicativo de notas nativo. Você tem outros aplicativos como o Wunderlist, como o Evernote, que te permite também fazer suas anotações. Desculpa, Wunderlist é o aplicativo de gestão de tarefas, tá? Evernote, OneNote, etc. Então vamos lá. Os 3 tipos de caixas de entradas que são importantes. Para documentos físicos e digitais, atividades e compromissos, ideias e anotações. Então separe isso, pense nisso já. Então tudo que for papel físico ou arquivo, eu vou guardar em algum lugar. Pasta downloads, por exemplo, ou primeira gaveta na minha escrivaninha de trabalho. Atividades e compromissos. Tudo que eu tenho a fazer, eu tenho que anotar em algum lugar. Então, eu tenho uma reunião, eu tenho que enviar o relatório, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que fazer... Beleza. Aonde eu vou pôr todas as atividades e compromissos? É numa ferramenta de gestão de tarefas? Por exemplo, um ClickUp, um Asana, um Trello, um Monday. É numa ferramenta dessas? Legal. E ideias e anotações, que são aquilo lá que ainda, não é uma tarefa, não é uma atividade, não é... não elaborar o relatório. Podia viajar para a praia X no final desse ano. Legal. Então é uma ideia, uma anotação, então você também tem um lugar para isso. Então, geralmente, documentos físicos digitais, você tem gavetas, você tem organizadores. Digitais, você tem geralmente pastas, como pasta downloads ou alguma pasta específica para isso. Atividades de compromisso, você vai ter ferramentas de gestão de tarefas e ideias e anotações, blocos de notas, geralmente são os lugares onde a gente vai guardar. Então, essas 3 coisas você precisa pensar. Então, vamos lá, as principais ferramentas: caixa de entrada física, instrumentos de anotação em papel, anotação eletrônica, gravação de voz, e-mail. Então, várias dessas ferramentas hoje de notas, você já tem para essas ferramentas possibilidade de gravar áudio, a possibilidade de gravar, tirar foto. Então, isso ajuda muito. Por quê? Porque às vezes você não está na hora você não quer ficar escrevendo, você não quer ficar digitando no celular ou coisa. Você grava um áudio e depois você processa ele. Legal. E aí a gente tem o quê? Alguns métodos de coleta. Então, caixa de entrada ativa, ou seja, apenas eu insiro a informação na caixa de entrada, fluxo unidirecional. Então, por exemplo, caixa de entrada física, digital, caixa de entrada de ideias, vou criar um lugar só para colocar todas as minhas ideias, meus projetos, etc. Caixa de entrada passiva, as outras pessoas inserem informação na caixa de entrada. E-mails, caixa de correio. Então, por exemplo, caixa de notificações, por exemplo, de uma ferramenta de gestão de tarefas, ou uma caixa de comunicação, que é o caso, por exemplo, do inbox do Instagram, ou da caixa de entrada de alguma notificação, etc. Essa caixa de entrada passiva, você precisa fazer uso do quê? Como vai ter várias informações vindo de várias partes diferentes, você precisa usar filtros para que você possa segmentar e cada vez mais manter essas caixas de entradas limpas e mais fáceis de processar. Então pense nisso. Então, uma caixa de entrada de e-mail, você precisa ter filtros e filtrar e-mails do tipo por exemplo, magazineluiza.com.br. Tudo que vier com Magazine Luiza, ele vai mover para a pasta X. Eu não vou perder a informação. Se eu quero ver as promoções, se eu quero acompanhar um pedido meu, eu entro ali na pasta Magazine Luiza e olho. Ou na pasta Amazon, ou na pasta Itaú e etc. Então, use mecanismos para que você sempre possa organizar isso. Em teoria, cada cadastro que você faz, cada conta que você cria em algum lugar, você deveria também criar um filtro no teu e-mail, para que aquela informação não se perdesse, ficasse dentro do local correto. O problema é que a gente sai cadastrando, criando um monte de conta, começa a chegar um monte de e-mail e depois a gente não sabe processar isso. Então, fica essa dica que é 1 para 1. Você criou uma conta lá, por exemplo, no Facebook, você vai criar um filtro no teu e-mail para que as mensagens do Facebook caiam na pasta do Facebook. Isso não atrapalha o teu fluxo convencional de trabalho. E você tem caixa de mensagem interativa, caixa de entrada interativa, que é onde tanto você quanto outras pessoas vão inserindo. Por exemplo, vamos dizer que é uma pasta do escritório que a gente tem na nuvem ali, que todo mundo vai colocando as informações ali, tanto eu quanto as outras pessoas. Então são um pouquinho dos 3, é importante você pensar um pouquinho nisso, porque cada caixa de entrada vai ter uma característica diferente. Você vai, basicamente, pensar como trabalhar elas de forma diferente, porque cada uma delas vai ter uma
um fluxo de informação distinto. Então, aquilo que você controla, você sabe. O que eu coloquei ali dentro é o que eu vou controlar, o que eu vou precisar ajustar ou não. E aí eu vou arrumando. Eu vou garantindo, eu consigo controlar o fluxo de informação que eu coloco ali dentro. Já o que eu não controlo, que são as outras pessoas que inserem a informação ali, eu preciso pensar formas de automatizar e de acelerar o meu processamento dessa informação, para que eu consiga, de fato, processar de uma forma mais eficiente. Então, vamos lá, o caminho da informação. Caixa de entrada, local transitório, itens não processados, foco em não gerar distração. Tudo que chegou e que vem me interromper, eu vou pegar e vou colocar na caixa de entrada, deixar tudo na caixa de entrada lá, e uma vez por semana, ou uma vez por dia, uma vez cada 5 dias, 3 dias, eu vou olhar e vou processar aquilo lá. Então, caixa de entrada, foco é guardar tudo que é transitório, itens não processados, foco em não gerar distração. Estação de trabalho, local onde você senta, local onde você se para trabalhar. Eu estou aqui trabalhando, etc. O que eu faço? Precisa ser o local onde de fato o trabalho ocorre. Itens são transformados ali, ou seja, eu construo algo naquele processo e o foco é produzir resultado. Então, uma boa estação de trabalho é uma estação de trabalho que não me gera distração. Ou seja, tudo que eu preciso eu tenho à mão. Nada mais que isso. Então, é uma estação limpa. Eu preciso de lápis, caneta, eu sou uma pessoa que eu desenho muito, etc. Então, eu vou ter meu bloco de notas, eu vou ter lápis, caneta, etc. Eu não uso lápis, caneta, não é do meu feitio, eu não sou acostumado a usar lápis e caneta e desenhar e fazer anotações em papel. Então, minha caixa de entrada vai ser o meu computador, notebook, teclado, minha água, meu café, por exemplo. Nada mais que isso. Não vai ter uma pilha de conta a pagar, não vai ter uma pilha do que eu tenho que fazer e enviar, não vai ter um monte de coisa. Por quê? Porque imagina que eu estou trabalhando num projeto. Estou trabalhando num projeto, aí eu olho para o lado, vou pegar minha água. A hora que eu pego a minha água, tem essa conta para pagar. Nossa, olha, tem que mandar esse e-mail aqui para o João, que acabei de ver tal coisa. Se a tua estação de trabalho tem muita informação, você gera distração para si mesmo. Você começa a gerar pontos de fuga. E isso não pode acontecer. A tua estação de trabalho tem que ser limpa, tem que ser clean, tem que ser focada em gerar potencial produtivo, ou seja, a gente produzir resultado. E nós temos, por fim, o arquivo. O que é o arquivo? É o local, o destino final da informação. Ou seja, o arquivo é onde, depois de processado, eu vou guardar para que eu possa, quando necessário, consultar. Então, os arquivos são arquivados, itens são arquivados ali, foco em organizar e facilitar acesso futuro. Então, tudo se resume a isso. Se resume a 3 informações, 3 locais de informação principal. Caixa de entrada, estação de trabalho e arquivo. Uma caixa de entrada, o foco é não gerar distrações. Tudo que chegar eu jogo lá. Estação de trabalho, o foco é deixar o mais clean possível, somente com as coisas que eu uso para produzir o trabalho. Então, se eu sou um pintor, minha estação de trabalho vai ser a minha tela, vai ser todos os meus pincéis, as minhas tintas, e aquele espaço tem que ser muito claro e focado nisso, para que eu possa trabalhar, e nada mais que isso. E o arquivo é onde eu vou guardar as informações no futuro. Então, vamos lá. Erros frequentes: não ter definição de caixa de entrada, não compreender o conceito por trás, então você nunca ter pensado nisso. Se até então você não tinha pensado nisso, tudo bem, você não sabia esse conceito talvez, mas agora já é hora de você fazê-lo. Então, ter definição das caixas de entrada, entender quais são elas e falar, vou ter 3 caixas de entrada aqui em casa, uma em casa, uma no trabalho e uma em tal lugar, e essas vão ser minhas caixas de entradas. Achar que a área de trabalho do computador é uma caixa de entrada, não é. A área de trabalho, por exemplo, ela é o quê? Ela é basicamente o local onde você tem que deixar somente as coisas de acesso rápido. É o mesmo conceito de área de trabalho da tua escrivaninha, da sua estação de trabalho, aonde você tem que ter somente o que você vai usar para trabalhar. Então são atalhos, anexos, coisas realmente que você usa e lança a mão diariamente. Achar que a caixa de entrada de e-mail é um arquivo, não, a caixa de entrada de e-mail não é um arquivo, ela tem que ser limpa diariamente. Achar que sua estação de trabalho mesa é uma caixa de entrada, ou seja, jogar tudo em cima da mesa, também não. Sua estação de trabalho tem que ser o local que você trabalha com o mínimo de influência possível, o mínimo de bagunça possível. E misturar a informação de ambiente de influência, profissional, pessoal, familiar, etc. Por exemplo, conta de telefone pessoal no escritório da empresa, ou se levar a conta de luz da empresa você tem que pagar para casa, por exemplo, ou algo do gênero. Então, vamos lá. Aonde que geralmente
a informação fica. Às vezes você larga coisas importantes no seu porta-luva do carro, no armário da copa, na primeira gaveta da escrivania, na área de trabalho, passa downloads, dispensa. Então pense nisso, aonde você está jogando tralha, coisas que você não processou, e centralize. Quanto menos caixas de trabalho, melhor, porque você vai ter o trabalho de processar essas caixas e pensar. Então, basicamente, o que eles fizeram? Eu falo que, cara, eles são geniais, porque eles deram um nome e criaram uma técnica para o cantinho da bagunça. Então, onde você pegava toda a bagunça e jogava num lugar, numa gaveta, fala, não, tá ali, depois eu olho, eles criaram uma técnica, mas de forma muito eficiente. Por quê? Porque agora você já sabe que ali é o cantinho da bagunça, que é a caixa de entrada, e que você vai processar isso em algum momento. Então, fatores de sucesso, cada viés aberto deve estar em seu sistema de coleta e fora da sua cabeça, ou seja, você não tem que ficar pensando nas coisas, tem que estar tranquilo de que não, eu sei que isso está na minha gaveta, eu vou olhar para isso amanhã. Eu sei que isso está no meu ClickUp, por exemplo, eu vou olhar essa tarefa depois de amanhã, quando eu parar para fazer esse projeto. Então, ter o menor número possível de caixas de entrada e esvaziá-las regularmente. Esses são os critérios de sucesso. E aí, aqui é uma dica muito interessante, muito importante. Muita gente me pergunta, putz, William, mas cara, eu tenho 6 mil e-mails na minha caixa de entrada, como é que eu faço para processar tudo isso? Se eu for organizar tudo isso, eu vou levar 10 anos. É isso. Então, quando você trava, define o quê? Define que ali vai ser a sua caixa de entrada. Todos os e-mails que você tem, você vai criar uma pastinha chamada arquivo. Ah, William, minha pasta de downloads hoje está uma zona. Não tem problema. Arquivo 2024, dia tal, copia e cola, recorta e cola e move tudo para dentro. Minha caixa de e-mail está uma zona. Move tudo isso para a pasta de arquivo e deixa lá. E foca agora em processar os novos e-mails. Porque o maior erro é tentar corrigir o passado. Se você ficou 10 anos sem se organizar, não é hoje que você vai parar e organizar 10 anos de trabalho para trás. Então o que você vai fazer? Você vai deixar esse trabalho numa pasta de arquivo e você vai começar a garantir que hoje em diante todo o seu dia a dia vai estar organizado. Garantiu que hoje em diante o dia a dia está organizado? Sobrou tempo, volta e começa a processar as coisas que estavam para trás. Isso a gente dá esse exemplo, mas fala de caixa de entrada, mas isso é para tudo na vida. Você primeiro precisa organizar o seu dia a dia, para depois você organizar o seu passado. Então, se você não está com o seu dia a dia organizado, se você não está mantendo em dia o que você precisa fazer, você vai ter dificuldade bastante de colocar, de um dia ficar organizado e ficar em ordem. E eu dou esse exemplo muito para quem tem empresa, que geralmente o cara faz o quê? O cara ele larga o financeiro, cara, moça, mulher, larga o financeiro um tempo sem mexer, e quando ele vai mexer, ao invés de ele se preocupar em conciliar as contas bancárias, as contas de caixa, etc., dali em diante, ele pega, nossa, eu estou, sei lá, no mês de maio, ele fala, não, eu quero começar desde janeiro. E aí ele começa a organizar o passado, lá um ano para trás, 6 meses para trás, etc., e ele não organiza o dia a dia. Aí acontece, ele está organizando, ele não lembra o que ele gastou lá em janeiro de 2021, sei lá, 2022. E ele fica tentando descobrir o que ele gastou em 2022. Só que quando ele vai andando, quando ele chegar aqui, ele vai esquecer o que ele gastou hoje. E se ele estivesse organizando o dia a dia, estava muito mais fácil, porque estava fresco na cabeça dele. Quando ele olhar lá na conta corrente dele, ele fala assim, putz, cara, ó, tem aqui uma despesa de R$300. O que eu fiz com essa despesa de R$300? Se ele organizasse o hoje dele, ele ia saber, falar, não, R$300 eu paguei fulano de tal agora, ajudei uma instituição de caridade, etc, beleza. Agora, se ele não mexe com isso agora, fica mexendo só coisas do passado, quando ele chegar para olhar isso aqui, ele já não vai lembrar o que era isso. Então ele vai ter muito mais esforço para processar. Então, organize o seu dia a dia e volte depois que você tiver tempo para ir organizando o passado. Beleza? Show! Vamos para a parte 2, que é agora onde fica bonito o negócio. Essa estrutura, esse framework, ele é muito interessante porque ele te dá uma clareza do que fazer. Você vai pegar o papel, a folha, a ideia, o projeto, o que você tiver a processar. E você vai fazer as seguintes perguntas. Você vai olhar e vai falar assim, o que é isso? Há uma ação? Essa é a primeira pergunta. Eu tenho alguma coisa para fazer com isso? Ah, é um projeto. Sim, eu tenho que mandar um e-mail para fulano, eu tenho que fazer o relatório, etc. Beleza. Se tiver uma ação, ele vai vir para essa parte, que é a parte, basicamente, de o que fazer com a ação. Não há nenhuma ação, então eu tenho que olhar. Então, se não tem nada para fazer com relação a esse ponto, é lixo. É a primeira pergunta minha. Pô, não tem nada para fazer, é lixo. Porque, isso aqui é um folder, o cara me entregou na rua, posso jogar fora. Beleza. Talvez algum dia, ele me mandou aqui um projeto não.
um barco, por exemplo, uma promoção de um barco, pô, talvez algum dia eu compre esse barco, faz sentido eu guardar, porque eu posso usar em algum momento. E referência futura. Não, pô, cara, isso aqui é uma foto que a gente salvou no Instagram, eu mandei para minha esposa, porque isso aqui é a casa dos nossos sonhos, é onde a gente quer, sei lá, viajar e tal, o local. Então, referências futuras. Então, você já tem uma primeira coisa para processar. Você já vai olhar a informação e vai dizer, jogo fora, guardo porque talvez algum dia eu vou usar, ou não, é uma referência para que no futuro eu possa visualizar. E aí vamos para o segundo caminho. O segundo caminho é esse daqui, ó. É o caminho do sim. Ou seja, há uma ação, tem uma atividade que precisa ser feita em relação àquele item. Legal. Então, a primeira pergunta é, qual é a próxima ação? Dura menos que 2 minutos? Se durar menos que 2 minutos, o que você faz? Para tudo e faz. Porque vai gastar menos tempo você executar do que você guardar aquele papel, aquela referência, aquele projeto, aquela ação, aquela anotação em algum lugar, anotar, guardar para depois fazer. Então, se for uma coisa, tem que mandar a foto pro fulano de tal. Pô, beleza, pegar o celular e mandar, já pega e já manda. Por quê? Porque já resolve, entendeu? Então, faça agora e esqueça. A segunda pergunta é, depende de outra pessoa? Se depender de outra pessoa, delegue e anote. Então, assim, quem que vai fazer? É o João. O João vai entregar esse relatório. Ele que vai fazer e eu estou aguardando ele entregar. Beleza. Eu vou mandar uma mensagem para ele e falar, João, estou esperando teu relatório, e eu vou anotar em algum lugar para marcar, para não esquecer. Aonde que eu sugiro? Na ferramenta de gestão de tarefas. ClickUp, por exemplo, se precisarem, a gente representa a ferramenta no Brasil, mas tem várias outras muito boas, conforme as que eu comentei também, como, por exemplo, o Asana, o Trello, o Monday, entre outras. Depende de outra pessoa? Se depender, você anota lá. Abre a ferramenta, anota, coloca o responsável, a data e acompanha por lá. Aí a terceira pergunta é em um dia e horário definido? Se for em um dia e horário definido, você vai fazer o quê? Vai marcar na agenda. Então, qual é a diferença principal? A ferramenta de gestão de tarefa, ela geralmente tem uma característica. Ela é uma ferramenta para você notar coisas a fazer. É igual, eu tenho que mandar relatório, eu tenho que responder um e-mail, eu tenho que fazer uma ligação, eu tenho que, por exemplo, preparar a apresentação de PowerPoint e assim sucessivamente. Já a agenda, ela tem data e hora. Então, é compromisso com data e hora. Então, são coisas diferentes. Uma é a lista de tudo que eu tenho para fazer, a outra é a lista das coisas que eu tenho para fazer em horário específico. Então, na agenda, se você não usa a sua agenda ainda, comece a usar, porque é importante, e anote ali, 3 horas da tarde, dia tal, eu vou ter que tomar um café com fulano para discutir sobre tal coisa. E aí tem a última etapa que precisa ser feito assim que possível? Precisa. Então, organize em listas de contexto. O que é lista de contexto? Projetos. Vamos imaginar, por exemplo, há um tempo atrás agora a gente fizemos a convenção na nossa empresa. Então, eu vou ter uma lista lá na convenção com tudo que eu tenho que fazer. Preparar para backdrop, contratar painel de LED, contratar local, comprar passagem aérea para os colaboradores. Então, eu vou listar tudo que eu tenho para fazer. Por quê? Porque eu sei que tudo que for relacionado à convenção vai estar naquela lista. Aí eu tenho uma outra coisa. Eu tenho que fazer um evento final do ano para os meus clientes. Eu vou criar uma outra lista dos eventos finais do ano para os meus eventos. E aí eu vou colocando todos os itens ali e eu vou conseguindo organizar isso em lista de contexto, porque a hora que eu precisar olhar convenção, tá aqui. Evento final de ano para os meus clientes, tá aqui. Projeto de marketing 2.0, tá aqui. Então eu consigo ir olhando e sabendo onde estão. Legal. Então o objetivo é esvaziar a caixa de entrada, certo? Então deixar a caixa de entrada limpa, destinar a tralha para o local correto, ou seja, colocar o que é tralha nas pastas, nas listas, executar e etc. Transformar tralha em ações, referências futuras e compromissos e organizar os elementos da caixa de entrada por afinidade e levá-lo para o próximo nível. Então, basicamente é isso. Então, é ir organizando. Por afinidade, o que pode ser? Por exemplo, eu sei que eu tiro um dia da semana para tratar das minhas questões pessoais. Saúde, médico, ir no banco, passar no mercado, comprar alguma coisa para as crianças, etc. Então, eu vou criar uma lista por afinidade. Tudo que tiver para esse dia, para esse momento, eu vou anotar ali, porque eu sei que a hora que eu pegar isso aqui, eu vou, nesse dia, no sábado de manhã, por exemplo, resolver tudo isso de uma vez.
Então é pensar nesse processo, certo? Então vamos lá. Basicamente o fluxo proposto é esse, né? É caixa de entrada, o que é isso? É possível uma ação, lixo, talvez algum dia, arquivo, referência ou recuperável. Qual é a próxima ação? Então, se é um projeto, planejamento, um plano de projeto. Se não, se leva menos que 2 minutos fazer agora, se não delegar, se não adiar, colocar no calendário para fazer depois. Então esse é o fluxo. Então muda um pouquinho, não, na verdade sim, esse aqui é um desenho só um pouquinho mais bem diagramado, vamos dizer. Esse é o fluxo que está no livro e a tradução mesmo é tralha, tá? Então quando a gente fala de tralha, porque é o termo que o David Allen chama no material dele. Então vamos lá, é passível de ação? Foi um pouquinho que eu falei. Não tem nada para fazer. Então pode ser lixo, ou seja, tudo aquilo que não tem mais utilidade, um folder de propaganda, cartão de visita desnecessário, proposta com data vencida, etc. A ação é descartar. Incubar ideias, ou seja, tudo aquilo que no futuro eu posso usar, transformar em projetos, etc. Por exemplo, a foto de uma casa que eu sonho em construir, anotações da empresa que eu pretendo abrir, assim sucessivamente. Ou referência futura, tudo aquilo que em algum momento me pode ser útil. O contrato de serviço X, o termo de garantia, o comprovante de pagamento, a documentação da minha casa que eu adquiri, a documentação do carro. Então, tudo aquilo que pode ser útil, então eu guardo, que em algum momento eu posso ter que usar. E aqui é aquela resposta, revisando aqui, né? O que é possível, não tem ação para fazer, ou seja, eu preciso executar alguma coisa. Dura menos que 2 minutos? Faça. Mandar um e-mail, transferir o dinheiro, enviar um WhatsApp, então resolva agora. Depende de outra pessoa? Delegue. Por exemplo, tem que fazer um post no Instagram, cobrar um cliente. Então anota numa ferramenta de gestão de tarefas quem vai fazer quando e delegue. Ou organizar em listas de contextos, projetos, ou seja, por localidade, por urgência, importância, as características, se é intelectual, se é de rotina, monitoramento. Então tem várias formas de organizar em listas de contexto. E aqui eu trago algumas informações interessantes para vocês, alguns tipos de tarefas. Por quê? Porque é importante a gente entender isso, porque quando a gente começa a entender e classificar o tipo de atividade que eu tenho a executar, eu começo a enxergar qual que é a melhor forma de me organizar. Por exemplo, tem um debate, né, aí que fala, homem só consegue fazer uma coisa por vez e mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é verdade? Isso a gente sabe que a mulher tem uma capacidade maior que o homem de lidar com várias informações simultâneas. Mas tem um ponto que é importante. Quando se trata de atividades intelectuais, nem o homem nem a mulher, o ser humano ele não é capaz de executar 2 coisas de atividades intelectuais ao mesmo tempo. Que são atividades que requerem foco, requerem concentração. Vou te dar um exemplo simples. Senta e escreve um livro. Beleza, vou escrever um livro vou ouvir música, vou passar roupa e vou ficar olhando no Instagram. Vai dar certo? Não vai, você não vai conseguir de fato se concentrar e gerar um fluxo de trabalho. Entrar no que a gente chama de flow, que é na alta performance, que é quando você entra e você se desconecta do espaço-tempo e você fica tão focado ali que você não vê se passou 15 minutos, meia hora, 2 horas, 4 horas. Então, atividades intelectuais são atividades que, geralmente, ela é monotarefa. É uma atividade que você tem que parar um relatório, um TCC, um livro ou um projeto complicado. Se você é desenvolvedor, por exemplo, não tem que fazer um código para um sistema XYZ, não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo, certo? Você vai ter que ter uma tarefa só. Aí a gente tem algumas atividades que são de rotina e hábito, ou seja, atividades que são do dia a dia ali. As atividades, eu tenho que, por exemplo, escovar dente, tenho que olhar na caixa de e-mail de manhã, eu tenho que mandar o relatório todo dia, toda quinta-feira à tarde. São atividades rotineiras, ou seja, só vou pegar o relatório, Ctrl+C, Ctrl+V, enviar e pronto. Então, essas atividades de rotina são atividades que geralmente elas não requerem tanto esforço intelectual, tanto desgaste mental. Então, você consegue estar fazendo várias delas em simultâneo. Atividades com data e hora marcada são compromissos, agenda. Atividade de monitoramento eu preciso sempre estar dando uma olhadinha lá se fulano está organizando o meu estoque, porque o papel dele é todo dia organizar o estoque, manter o estoque organizado. Então, uma coisa é monitorar, ficar olhando, vendo se está certo, se está bem feito ou não. E, por fim, a gente tem atividade de comunicação e relacionamento, que é aquele tempo que a gente passa no WhatsApp respondendo um monte de mensagem, um monte de comunicação, ligando pra gente, etc. E depois você olha e fala, meu Deus do céu, passou o dia, eu nem vi o que eu fiz. Porque realmente você ficou destravando um monte de coisa por ali e aí você acaba conseguindo fazer várias coisas ao mesmo tempo nesse contexto. Então vamos lá.
Atividades diversas, faça agora, tudo que for atividade diversa. O que for atividade de comunicação e relacionamento ou atividade de segmento, de monitoramento, né, de segmento, delegue e anote. O que for com data e hora marcada, você vai para a agenda, e o que for atividade intelectual ou atividade de rotina e hábito, organize em lista de contexto. Beleza. Então aqui tem um pouquinho dos exemplos, né? Então foram os exemplos que eu dei. Atividades intelectuais, então escrever um relatório, desenvolver uma estratégia corporativa, escrever um TCC, criar projeto. Se você precisa parar para pensar, então você precisa estar focado, ler um contrato, por exemplo. Atividades de rotina e hábito, ouvir música, beber água, café, conversar com um colega, dirigir, são atividades que já estão no automático. Então você pode ter isso no gestor de tarefas. Isso aqui, atividades intelectuais você precisa ter no gestor de tarefas. Atividades de rotina e hábito você pode ter, se forem atividades importantes e relevantes. Eu não vou ficar marcando lá, por exemplo, tomar uma xícara de café por dia. Agora, se eu tenho um propósito de beber 3 litros de água, porque eu sei que eu estou com um problema já de hidratação e etc., e eu preciso, então eu posso anotar no gestor de tarefa para eu me monitorar e me cobrar disso. Também é uma forma. Atividades de comunicação, então elas geralmente são atividades tem síncronas e assíncronas. Então, por exemplo, escrever um e-mail é assíncrono, fazer uma ligação é síncrona, mas basicamente é WhatsApp, reunião, conversas. Então, faz sentido você usar a agenda para isso, para vários desses pontos. Atividade de acompanhamento é muito bom, checklist, ou seja, eu vou verificar o saldo do cartão, eu vou verificar os investimentos da Bolsa de Valores, subiram ou desceram, eu vou verificar minha caixa de entrada de e-mail. Então é bom você anotar e você ter isso. E atividades com data e hora marcada são reuniões, casamento, apresentação, eventos, etc. Que aí você tem que ter uma agenda com data e hora. Legal. Aqui a gente tem um pouquinho da natureza das atividades, importante, urgentes, circunstanciais. Então, você tem atividades que são realmente importantes, são aquelas atividades que fazem a diferença, ou seja, estão alinhadas com os teus objetivos. Se tu quer chegar lá, a atividade importante não vai te levar para cá, ela vai te levar rumo à direção do que você quer fazer. Então as atividades são aquelas que agregam valor, geram realmente a transformação. Urgente é tudo aquilo que precisa ser feito imediatamente, ou seja, precisa ser realizada naquele momento, pois o prazo já estourou, está próximo de estourar. Então uma atividade importante, ela nunca é importante e urgente, porque se ela é urgente, ela já deixou de ser importante, porque você já atrasou tanta atividade que era importante, que agora você tem que fazer de qualquer forma, imediatamente, senão vai ter problema. Então a urgência, ela é a característica da tarefa que precisa ser feita imediatamente. E a circunstancial é atividades que não geram valor nenhum para o negócio, para coisa. Ficar batendo um papo, ficar mandando meme no grupo da empresa ou no grupo da família. Então são atividades que não geram resultado, não geram valor. Então, por exemplo, ficar olhando Instagram, então isso são tudo coisas assim. Obviamente, né, quem não trabalha com Instagram e quem está olhando ali só Reels e gastando meia hora, 1 hora, olhando TikTok, passando os Reels, os TikToks, são circunstanciais. E é isso que a gente precisa cortar do nosso processo. Aí, por fim, a gente tem, então, já chegando nos finalmente, a execução, uma tarefa de cada vez, dentro do contexto atual. Então, o que acontece? A gente tem alguns modelos aqui, que são basicamente os modelos para ajudar a priorizar um pouquinho a tua escolha de quais tarefas executar. Então, modelo dos 4 critérios, ou seja, olhar para cada tarefa e dizer, essa tarefa aqui, qual é o contexto em que ela deve ser executada? Não, isso aqui eu tenho que enviar esse troféu, esse livro, via correio. Então eu preciso estar com esse livro no carro, eu preciso passar na agência de correio, postar para enviar isso para alguém. Então isso precisa estar no meu caminho, no meu trajeto de ida ou de volta de algum local. Beleza. Qual que é o tempo disponível? Ou seja, qual é o próximo compromisso? Quanto tempo vai levar para fazer isso? 1 hora, meia hora, 10 minutos, 15 minutos, 2 horas, etc. Qual é a energia disponível? Então, qual é o esforço mental, o esforço de desgaste que eu vou ter para executar essa tarefa? Para eu executar essa tarefa, nossa senhora, eu tenho que parar tudo, eu tenho que me concentrar. Por exemplo, aquela história de vou ler um livro. Eu vou escrever um livro. Não adianta eu querer escrever um livro 2 minutos por dia no trem. Por quê? Porque eu não vou conseguir ter o foco e a energia necessária para fazê-lo de forma eficiente. E a prioridade, ou seja, quanto mais alinhada essa atividade está ao seu objetivo OKR, ou seja, seus objetivos estratégicos, objetivos pessoais, mais prioritária ela é.
Aí eu tenho outro modelo de qualificação e de priorização. Você pode escolher qualquer um desses, o que fizer mais sentido, tá? Então, fazer trabalhos pré-definidos são atividades que você havia planejado, que estavam na sua lista de próximas ações e próximas tarefas. Então, é eu já olhar e falar, essa é a minha listinha de coisas a fazer. Vou fazer isso. Legal. Então, beleza, esse é meu trabalho que eu tenho que executar. É um modelo de priorização. Então, eu vou priorizar aquilo que estava planejado. Fazer o trabalho à medida que aparece, ou seja, aquela pessoa que aparece na sua sala para debater determinado tema e você para tudo para atendê-la. É o equivalente a colocar os imprevistos como prioridade. Obviamente, na grande maioria dos casos, não é o ideal. E definir seu trabalho é o trabalho sobre o trabalho, ou seja, consiste em limpar sua caixa de entrada, resolver as coisas que levam menos de 2 minutos, incluir as demais tarefas, as demais atividades nas outras listas. Então, o que é isso? É você se organizar. Então, você entendendo esse modelo, você consegue balancear essas coisas. Por exemplo, definir o seu trabalho. Vou fazer todo dia de manhã, por 20 minutos, 15 minutos, eu vou organizar minhas tarefas do dia. Show, perfeito. Então, beleza, eu vou chegar de manhã no escritório, eu vou sentar, eu vou abrir minha caixa de entrada, eu vou ver o que eu tenho ali, vou anotar no meu gestor de tarefas ali o que eu preciso fazer, vou olhar as minhas tarefas do dia, priorizar, colocar para cima, para baixo as atividades principais e rodar. Vou separar um tempo para fazer o trabalho que eu tenho planejado. Então, das minhas 8 horas de trabalho, por exemplo, eu vou separar 4 horas em 2 blocos de 2 horas para trabalhar só no trabalho que eu preciso focar. E nessas 2 horas, eu vou colocar uma plaquinha na minha mesa, tipo, não me incomode. E ninguém vai chegar e me incomodar, porque eu vou criar essa cultura, as pessoas não me atrapalharem no momento em que eu estou focado. Ou eu vou educando elas, explicando, pessoal, agora eu vou focar em fazer isso, por favor, não me atrapalhe. E eu vou deixar um tempo livre, que é um tempo aberto, para ir discutindo essas outras coisas, ou seja, para fazer o trabalho à medida que ele aparece, ou seja, trocando ideia com o pessoal, sentar e resolver, encontrar o pessoal no corredor já, discutir daquele projeto que é importante, sem ter que marcar uma reunião. Então, pensem nisso. E tem um modelo de 6 níveis, que é basicamente um modelo que te ajuda a priorizar quais atividades, tá? Quais atividades são as atividades que devem ser priorizadas. Vamos lá. Ele traz aqui o modelo do quê? 50 mil pés ou mais são atividades que são para a vida, ou seja, é o quadro mais amplo, porque a sua empresa existe, atividades que vão impactar realmente em toda a sua vida, em toda a tua empresa, a longo prazo. 40 mil pés são as atividades que vão te levar o quê? A visão para 3 a 5 anos, visão mais de longo prazo. Pô, eu vou comprar um consórcio porque eu quero daqui 3 anos abrir uma nova unidade, uma nova sede, por exemplo, pode ser. 30 mil pés, metas de 1 a 2 anos, então conjunto de atividades de médio prazo. Pô, essas tarefas aqui estão alinhadas com a minha meta de 1 ano, que eu tenho que entregar até o final desse ano. Legal. 20 mil pés, áreas de responsabilidade, categorias dos quais os projetos estão listados, apoio administrativo, desenvolvimento da equipe, serviço ao consumidor, excessivamente. E decolagem, que são as ações atuais, ou seja, coisas que eu preciso fazer hoje, são atividades do dia a dia. Então eu também consigo priorizar e flegar, marcar ali, isso aqui é uma atividade de 50 mil pés. Não, essa é uma atividade de 10 mil pés. Essa é uma atividade de decolagem, eu tenho que fazer agora porque realmente está na minha lista de coisas a fazer, não tem para onde correr. Então, foco e mais foco. Agora é hora de pôr a mão na massa. Logo, reduza distrações, crie blocos de tempo. Então, essa é uma dica super valiosa. Então, separe um bloco de tempo para você fazer o conjunto de tarefas que está na sua lista de tarefas. Concilie com seus compromissos. Separe tempo para as atividades de rotina e também o trabalho sobre o trabalho. Lembre-se que você precisa investir tempo em se planejar para que você seja mais eficiente e produtivo do que se você só sair fazendo um monte de coisa e deixar a tua gestão ser executada, ser priorizada pela demanda dos outros. Ou seja, quando você não se planeja, quem controla o teu tempo não é você mesmo, é os outros que controlam o seu tempo, porque eles te demandam e você está fazendo o que está vindo primeiro. Então, deixe o celular no silencioso, e aqui vai uma dica muito válida. Se você pegar o meu celular, sempre vai estar o quê? Um não perturbe, na maioria dos casos. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando, não quero que o meu celular fique piscando, fique mandando mensagem, fique apitando, etc. Então, eu tenho tempos para focar em desenvolver. Quando eu estou respondendo o WhatsApp, que é o tempo onde eu estou, por exemplo, fazendo as tarefas, o bloco de tarefas que é aqui
fazer o trabalho à medida que ele aparece, ou seja, ir respondendo no WhatsApp, já ir mandando as mensagens, e-mails, contratos e tudo mais, é a hora que eu tiro o celular do silencioso e eu estou aberto a interrupções e aquele bloco de tempo é para isso. Mas, em geral, quando eu estou focado, trabalhando, meu celular está no modo não perturbe e no seu celular você vai ter a possibilidade do quê? Não sei se você sabia, mas os modos de trabalho, você tem o modo de trabalho, o modo sono, o modo não perturbe, o modo disponível, e você consegue configurar quais aplicativos conseguem mandar as notificações para você, quais pessoas você pode receber ligação. Então, por exemplo, no meu modo não perturbe, tem algumas poucas pessoas que, se me ligarem, ele vai tocar, normal. Então, por exemplo, tem a minha esposa, tem o Janguier, tem o meu sócio. Então, são pessoas do meu círculo mais próximo que, ao me ligar, entrar em contato, eu sei que eu tenho que priorizar. Clientes muito grandes e relevantes. Então, assim, são 3, 4, 5 pessoas que eu vou deixar sempre ali o celular disponível para elas. Agora, todos os restantes, todos os demais, eles não vão comandar o meu tempo. Eu vou determinar a janela de tempo que eu estarei disponível para atendê-los. Então, essa é um pouco da dinâmica que você tem que pensar, aonde você controla o seu tempo e não os outros controlam o tempo de você. E saber dizer não, ou seja, quem controla o seu tempo é você e não os outros. E aqui tem uma técnica chamada técnica Pomodoro, que é basicamente estabelecer ciclos de trabalho. Nesse caso, o que é importante? É você testar, porque cada um tem um comportamento, cada um tem uma capacidade, uma eficiência, um nível de qualidade, um nível de produtividade, distinto. Então, na técnica Pomodoro, você vai estabelecer o quê? Trabalho e descanso. Por exemplo, vou trabalhar 25 minutos para 5, vou trabalhar 50 minutos para 10. Então, é um processo de autorrecompensa, só que é um processo cronometrado. Não é um processo que eu vou, trabalhei 50 minutos, aí eu levanto, dou uma volta, caminho, não sei. A hora que eu vejo, já fiquei parado meia hora. Não, é um processo, claro, então eu vou trabalhar e vou parar, vou trabalhar e parar, vou trabalhar e descansar. Já tem pessoas que têm um perfil um pouquinho diferente. Por exemplo, acaba que muitas vezes eu entro em alto foco, ou seja, eu estou trabalhando e eu perco a noção do tempo. Eu começo realmente a trabalhar porque eu estou ali envolvido fazendo as coisas e eu estou ficando super produtivo. Então, para mim, não é uma técnica que gerou mais produtividade, a Pomodoro. Por quê? Porque ela quebrava meus ciclos de alto desempenho. Então, mas eu já vi pessoas que se deram muito bem com essa técnica e conseguiram realmente gerar no processo dele, principalmente uma coisa muito legal da técnica Pomodoro, e aí sim faz sentido, quando você tem que fazer atividades que são desgastantes, que são chatas, que são as tarefas, você fala, cara, eu odeio fazer isso, mas eu tenho que fazer porque na vida a gente não faz só aquilo que a gente gosta. Mas eu tenho que fazer e não é minha praia. Então, o que eu faço? Eu penso numa autorrecompensa. Pode ser, a hora que eu terminar 50 minutos e paro 10. Os 10 minutos que eu terminar, eu vou tomar um cafezão bom pra caramba, um café gostoso, ou vou comer um doce, ou vou comer, ou vou descansar e vou deitar 10 minutinhos com as pernas para cima para relaxar. Então, pensa nessa autorrecompensa que vai se tornar menos desgastante as atividades que são pesadas e cansativas. Então, comece pelas atividades mais difíceis. Então, geralmente, nosso cérebro tem uma forte tendência a evitar a dor e buscar o prazer. Por este motivo, somos procrastinadores natos. Quando você executa a primeira tarefa mais difícil e depois as outras, seu corpo libera endorfina, que lhe dá potência de agir, facilitando que você execute as outras tarefas. Então, basicamente, se você começa pelo mais difícil, você já começa mais animado e mais desgasta um pouquinho mais no começo, mas você consegue dar aquela primeira sprint e realmente o seu corpo já entra em processo de produtividade, de foco, e você consegue trabalhar muito melhor. E aqui eu vou deixar uma dica adicional, que é o termo Quick Wins, ou seja, pequenas vitórias. Então, tem inclusive um vídeo que fala, por exemplo, sobre arrumar a cama de manhã. Então é muito legal isso, que ele te mostra como você gera gatilhos de endorfina para o teu cérebro se sente mais produtivo, mesmo com pequenas tarefas, como por exemplo arrumar a cama de manhã, porque você fala assim, já cumpri a primeira tarefa do dia, que era sair de casa organizado, sair de casa com a cama arrumada, com o processo todo redondinho e organizado. Então é uma dica bem legal. Vamos lá, revisão para a gente fechar, para a gente encerrar. Então, ponto importante. Os 4 itens fundamentais que você precisa manter. Agenda, que é a sua lista de compromissos. Próximas ações, que é a sua lista de atividades e tarefas.
Ou seja, o que você vai fazer daqui para frente, os próximos passos. Lista de projetos e lista de espera. Ou seja, lista de projetos, todos os projetos que você vai executar, e lista de espera é a sua lista de ideias, aquilo que você sonha, que você deseja fazer, e etc. Ponto importante, revisão semanal é crítica para o sucesso e nela deve ser feita. Revisar toda a sua tralha, revisar o seu sistema, ver se está funcionando bem, se não está, atualizar suas listas, ter tudo limpo, claro, atualizado. Então pensa nisso como um processo racional. É a decisão de fazê-lo, é a decisão de ser produtivo. E para que essa decisão seja feita, você precisa primeiro decidir e depois implementar, executar. Então, toda sexta-feira, todo sábado de manhã, toda sexta-feira no final do dia, eu vou olhar, eu vou limpar todas as minhas caixas de entrada e começar a semana redondinho, com tudo isso pronto e organizado. Então, ciclos de revisões precisam estar alinhados aos ciclos de revisão do negócio ou vida, ou seja, semanal, por exemplo, ou quinzenal, ou 5 a cada 3 dias, 2 dias, etc. O método GTD foca em organização e gestão do fluxo de informação do seu dia a dia, por isso o método mais adequado é semanal, porque você tem um ciclo mais próximo aqui onde você executa, e você pensar no processo. Você fala, teve alguma coisa que passou? Teve alguma coisa que eu não anotei e deu problema? Eu não anotei por quê? Eu não tinha à mão aquilo. Por exemplo, tem gente que sonha, acorda e gosta de anotar as ideias que teve quando estava dormindo, quando estava na cama, etc. Então deixa do lado um bloco de notas com a caneta, para que ao final do dia, para que o momento que você tiver aquela ideia fresca, você possa anotar. Então inclua isso no seu método de gestão profissional e traga outros métodos também, 5S, outras ferramentas de Scrum, para te ajudar nesse processo. Mas ajuda absurdamente. E o último ponto é desfrutar. Então assim, mantenha as tarefas em dia, aproveite e tenha tranquilidade de que você já tem tudo ali claro, todas as atividades que você precisava executar já estão listadas e tudo tem uma data de execução. Então, isso aqui eu vou fazer amanhã, isso eu vou fazer daqui 3 dias. Essa ideia que eu tenho está anotada, depois eu providencio e executo. Então, realmente, pense nisso, aproveite e esse é o método GTD. Então, esse é o método de visão que ele te ajuda a organizar o seu dia a dia. Ter as caixas de entradas, tudo que você recebe é tratado como tralha na caixa de entrada, você processa olhando se tem alguma ação, se você vai jogar fora, se é uma ideia ou se é uma referência futura, do tipo, vou usar algum dia porque é o contrato da minha casa ou é o certificado de transferência de imóvel, etc. E você visualiza. Se tem alguma ação, se tiver, dura menos que 2 minutos, executa, depende de outra pessoa, delegue. É um dia, horário definido, marque na agenda. Se é um projeto, precisa ser feita alguma coisa, organize em listas de contexto de projeto, da convenção, marketing, ação, tarará. E aí, por fim, execute, revise e mantenha todas as atividades em dia. Então, a princípio é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu site também, williamfp.com, e também meu Instagram, @william.fp. Se vocês tiverem de dúvida, quiserem me mandar por lá, fico muito feliz em ajudar, em esclarecer, em trocar ideia com vocês e realmente ajudar a evoluir esse processo. Então, acesse o nosso site, institutoexito.com.br, ou baixe o nosso app Êxito Play para ter acesso a mais de 1000 conteúdos online gratuitos de vários mentores. Acompanhe tudo em nosso grande evento no perfil do Instagram Summit Êxito e fique ligado em nossas próximas palestras e eventos. E até mais! Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica,
mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? Diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele faz quebrar algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores, grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Firma o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo.